Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou aqui hoje, irmãos, para falar um pouquinho com os irmãos acerca dos atributos de Deus. A Bíblia nos exorta a conhecermos um pouco mais de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 ao 24, diz assim: Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me, em compreender-me. Pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, a parte B, diz: Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. No livro de Pedro, 2 Pedro 3, 18, diz: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele a glória, agora e para sempre. Irmãos, é impossível nós conhecermos a Deus em sua plenitude. Mas Deus, por sua graça e infinita misericórdia, Ele se revelou a nós. Através das Escrituras nós podemos conhecer um pouco do nosso Deus. Nós podemos dividir em duas partes os atributos de Deus. Nós podemos classificar, assim melhor dizendo, que são os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que Deus não comunica como homem ao que Ele é em si mesmo em relação ao universo. E os atributos comunicáveis, ao contrário, os atributos que a gente pode chamar também de atributos morais, que é o que Deus comunica com os homens. Deus é Espírito. O livro de João, capítulo 4, versículo 24, Deus vai dizer que Deus é Espírito. Deus é um ser espiritual com personalidade. Ele pensa, ele fala, ele sente, e dessa forma ele pode se comunicar com a criatura, com as suas criaturas. A unidade de Deus. Deus é único. Deus no Antigo Testamento exortava por conta do politeísmo, né, que é a adoração a vários deuses, que Ele era o único Deus. Mas nós vemos na Trindade, Ele ensina a unidade de Deus, que embora Deus seja uma unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, é um ser único, em unidade essencial e eterna. Nós temos um único Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é onipotente. O poder total e absoluto está com Deus. Ele pode todas as coisas. Porém, irmãos, nós devemos entender que Deus pode todas as coisas, mas Ele não fere os seus princípios. Então, Ele pode sim todas as coisas, mas Ele não vai fazer nada que atinja ou fere algum princípio dele. Ele tem controle sobre tudo e soberania sobre tudo que existe. Deus é onipresente. Ele está presente em tudo, em qualquer lugar. Não existe tempo e não existe limitação para Deus de tempo e de espaço. Ele é infinito. Salmo 139 vai dizer: Se eu subir aos céus, lá Ele está. Se eu fizer minha cama na sepultura, também vai estar. Não existe um lugar que Deus não possa ir, que Deus não possa estar. Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. Antes, o Salmo 139 vai dizer que antes que a palavra nos chegue à boca, Deus já conhece. Deus nos conhece, irmãos, íntimo e profundamente. Ainda que você talvez não se conheça, né? Talvez a gente entre, às vezes, até numa crise existencial, porque nós não conhecemos a nós mesmos. Mas o Senhor, nosso eterno Deus, Ele nos conhece completamente. Deus é sábio.
A sabedoria de Deus está ligada à sua onisciência e à sua onipotência. Essa é uma parte de Deus que tem o poder de executar todas as coisas de acordo com a sua vontade. A sabedoria de Deus. Deus faz tudo corretamente e no tempo certo. Os atributos que a gente pode chamar de comunicáveis, que são os atributos morais. Deus é santo. Esse é um atributo que denota a própria natureza de Deus. Deus é santo, significa que ele está separado. Deus não peca e Deus não tolera o pecado. Isaías 3 vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse texto, ele enfatiza a santidade de Deus como um atributo mais importante de Deus. Poderia dizer então, né, poderoso, 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 mas não é isso que fala, né? Poderia usar outro atributo de Deus, mas esse, a santidade de Deus, como a própria natureza de Deus. Deus é santo e Ele quer também que nós vivemos em santidade. Daria para falar muito mais só desse atributo, irmãos, mas talvez eu faça um vídeo só sobre isso. O maior propósito, ainda falando de santidade de Deus, é nos conformar a imagens e a sua imagem, a sua semelhança. O pecado entrou e nós, vamos dizer, nos deformamos, né? Então agora em Cristo a gente restaura e Deus quer restaurar essa nossa imagem e semelhança a Ele. Então o homem não pode se tornar como Deus em sua infinitude, na sua onisciência, na sua onipotência, mas em parte, irmãos, nós podemos se assemelhar a Deus nesse atributo de santidade e também de amor e de verdade. Essa forma é o maior propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, é nos conformar, é mudar a nossa natureza pecaminosa, para que a gente se pareça cada dia, cada vez mais com seu Filho. Nós podemos também falar da justiça de Deus, que é um atributo. A justiça da terra, irmãos, os juízes, eles necessitam de evidências, de provas, muitas vezes formada por pessoas que vão até, né, para montar esse processo. Deus não precisa disso. Ele nos conhece completamente. Ele sabe o que nós fazemos, Ele sabe o que nós pensamos, Ele nos conhece totalmente. E Ele vai, não só nos trata justamente, como também exige de nós essa justiça. Então Deus, diferentemente da terra, Ele julga de acordo com o que Ele conhece de nós e de acordo também com todos os seus outros atributos. Nós podemos ver que todo pecador, né, que se arrepende e vai até Jesus, ele vai encontrar a justiça, ele vai ser justificado. Essa é a doutrina, é a base da doutrina da justificação. Outro atributo, fidelidade. Deus é fiel. Deus não é, irmãos, como nós, que muitas vezes nós falamos uma coisa e não cumprimos. Deus não falha e Deus não volta atrás da sua palavra. Aquilo que Ele diz que fará, Ele fará. Ele é fiel para cumprir toda a promessa que Ele fez a nós, seus filhos. Misericórdia. Misericórdia, nós podemos dizer que é a bondade de Deus em ação. É o fundamento, é isso que traz para nós, né, quando a gente pensa na misericórdia de Deus, é o que nós não somos bons, que nós não podemos, nós erramos, falhamos todo o tempo. Mas esse atributo de Deus de misericórdia é onde nós fundamentamos a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Depois nós temos o amor. Esse é um atributo que Deus, que leva Deus a querer um relacionamento conosco. O amor é o resumo dos princípios morais de Deus para a humanidade. Mateus 22:37 vai dizer: ame a Deus de toda a sua alma e de todo entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, o amor de Deus
como Deus mesmo resumiu, como Cristo resumiu em 2 o mandamento, né? Todos os 10 mandamentos em apenas 2, se nós cumprirmos isso. Como Deus nos ama, entender que Ele deu o seu Filho por amor de nós. Então nós também devemos entender que nós pecamos quando nós deixamos de amar a Deus, ou quando nós deixamos de praticar o amor com o nosso próximo, porque amor não é um sentimento, irmão. Amor é uma atitude, é fazer o bem, é amar a Deus, amar o nosso próximo. Depois nós temos a bondade, que é um atributo pelo meio do qual Deus concede vida a nós e também concede a nós outras bênçãos. Irmãos, daria para falar muito mais. Eu vou deixar disponível o texto onde está bem mais completo sobre todos esses atributos, para que os irmãos venham, a partir desse pequeno vídeo, deu 10 minutos aqui, mas que os irmãos venham sentir da parte de Deus o interesse e a vontade, que Deus possa impulsionar você a seguir aquilo que eu li na parte de Jeremias. É o que agrada a Deus, é o que nós devemos fazer, irmãos, conhecer a Deus, buscar constantemente, diariamente, conhecer um pouco mais de Deus. Vou deixar disponível para os irmãos e em nome de Jesus, eu creio que deu um pouquinho para entender e que os irmãos possam buscar todo dia a conhecer e seguir em conhecer a Cristo. Amém.